A paz, Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, glória a Deus pela tua vida. Chegamos a mais um ponto de partida, irmãos, onde nós estamos falando aqui a respeito da igreja, né? Estamos falando da igreja no modo geral. Não a igreja, o templo físico, mas a igreja que nós somos quando nos reunimos. Então, irmãos, hoje nós vamos começar a fazer identificações sobre o que a igreja é, do que a palavra de Deus fala que a igreja é, tá bom? Nós vamos falar sobre esse tema aqui, olha, identificando a igreja como rebanho de Deus. Entenda, meus queridos, que rebanho, quando a gente pensa, né, em rebanho, a gente pensa logo nas ovelhas, né? Até porque, se a igreja tem pastor, então o rebanho, é claro que tem que ter, né? O pastor é um pastor de ovelhas. Então, Jesus ele vem falando diversas coisas a respeito das ovelhas, a respeito do seu pastoreado, né? Jesus ele disse que ele era o bom pastor. E aí eu queria te convidar aqui para nós lermos esse versículo de João, capítulo 10, versículos 3, 4 e 5, que diz o seguinte: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas os seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. Então, irmãos, podemos aqui perceber algumas coisas que são típicos de ovelha, tá? As ovelhas, elas não têm senso de direção. As ovelhas, enquanto eu estava estudando, né, a respeito desse tema, eu tive que estudar a respeito das ovelhas também, e eu pude perceber que as ovelhas, elas não são capazes, irmãos, de pegar o seu próprio alimento, de buscar o seu próprio alimento. As ovelhas não têm senso de direção, elas se perdem facilmente. Então, Jesus ele vem trazendo esse esclarecimento, né, que ele fala que o porteiro abre a porta para as ovelhas passarem e as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas, elas por mais que não tenham senso de direção e por mais que elas não tenham capacidade de andar sozinhas, elas têm uma audição muito apurada e elas reconhecem a voz do seu pastor. E aí é interessante que o seu pastor, né, ele chama as ovelhas para fora. E aí entra mais uma vez no nosso tema, né, de eclésia, igreja, chamados para fora. E é o que diz no versículo 3, né? E aí lá no versículo 4 ele vem dizendo que depois que conduz as ovelhas para fora, ele vai adiante delas, ou seja, o pastor está na frente. O nosso Pai, ele está na frente. É claro que nós temos pastores na frente da igreja, porém nós, no geral, também temos o nosso sumo pastor, né? Que é o Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja, que é o dono das ovelhas. Então, irmãos, é interessante quando nós ouvimos a sua voz, quando nós lemos a palavra de Deus e podemos colocá-la em prática, né? E aí, ele diz também que as ovelhas nunca seguirão alguém estranho. Na verdade, vão fugir dele porque não conhecem a voz. Então, irmãos, para que nós possamos ter o senso de direção correto, nós temos que ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Deus sempre quer falar alguma coisa comigo e contigo, meu irmão. Que nós sejamos ovelhas obedientes. Como igreja, nós somos ovelha de Cristo, tá? E aí, ele vem dizendo aqui no livro de João, capítulo 10, versículo 9, olha aqui, olha. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, meu querido, se nós passarmos pela porta que é Jesus, além de ser o nosso pastor, ele também traz a referência de ser a porta, a passagem que dá acesso ao Pai. E ele diz que aí
nós entraremos e sairemos livremente. Ou seja, ele nos convida a uma vida de liberdade, meu querido. E aí, ele diz que nós encontraremos pastagem, encontraremos alimento, encontraremos abrigo, encontraremos tudo que ele tem de bom para nós. Poxa, esse texto de João capítulo 10 é tremendo, meu querido. Eu te convido a ler esse texto todo depois, tá? E eu quero te convidar para ler o último versículo aqui, que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, que diz o seguinte: pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Então, meu querido, eu quero te chamar a essa responsabilidade que Pedro estava escrevendo aqui na sua carta. Ele está falando que é para nós pastorearmos o rebanho de Deus que está ao nosso cuidado. Você sabia que existem ovelhas que estão sob seu cuidado, meu querido? Você pode até pensar, mas como? Eu sou novo convertido, eu aceitei Jesus há pouco tempo. Meu irmão, eu tenho certeza que Deus vai colocar pessoas na sua mão para que você possa cuidar delas e conduzi-las ao rebanho de Cristo. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe e te dê um dia assim tremendo, rico das bênçãos de Deus, tá, meu querido? Um abraço, fica na paz.